O tema desta noite é o amor perdura. Dizem-nos: aquele que não amou não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esta não é uma conclusão a que o profeta chegou após anos de estudo filosófico, mas um ato de Deus em autorrevelação. Se Deus nunca se revelasse ao homem, duvido que o homem algum dia soubesse que Deus é amor. Mas, apesar de todo o horror do mundo, sei por experiência própria que Deus é amor. O apóstolo Paulo nos diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, mas não tenho amor, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então ele pega todos os símbolos de Deus e os compara ao amor. Você poderia ter toda a sabedoria do mundo, todo o poder do mundo, mas se o amor não estiver presente, seu poder e sabedoria mundanos serão como nada. Não há dom do Espírito comparável ao amor e, no final das contas, o amor é a única coisa viva. A fé será cumprida, a esperança será realizada. Estes são atributos de Deus, mas o amor não é um atributo de Deus, Deus é amor. Quando você está na presença do Cristo ressuscitado, você tem apenas uma emoção, um só sentimento, e isso é o amor. E quando o amor te abraça, você veste o corpo de Cristo ressuscitado, o corpo do amor. Tudo neste mundo passará, mas o amor durará para sempre. Então quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esta noite, o que estou prestes a contar pode parecer incrível, mas é tudo escritura e verdade. Dizem-nos: sejam persistentes na corrida, olhando para Jesus, o pioneiro e protetor da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz e desprezou a vergonha. Isto é verdade, pois lembro-me de quando ele se pregou neste corpo, esta cruz que ele agora usa. Ele desprezava a vergonha, pois sabia o que deveria vivenciar antes de cometer o ato. Mas ele fez isso por sua causa. Agora você pode se perguntar se há alguma esperança, alguma chance de seu retorno. Ouça suas palavras. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Posso lhe dizer que essas afirmações devem ser interpretadas literalmente e cumpridas literalmente, embora eu saiba que não fazem sentido neste nível. É por isso que Myers, em seu adorável poema Saint Paul disse: eu poderia dizer que ele certamente acreditaria. Eu poderia apenas dizer o que vi. Como posso? Ou quem vai acreditar? Como, até que ele traga você para onde eu estive? Embora pareça terrível pensar em beber o sangue de alguém, quando ele o levar até onde eu estive, você realmente verá o sangue líquido dourado, vivo e pulsante de Deus e dirá para si mesmo: eu sei que sou eu mesmo, ó meu divino Criador e Redentor. Então você se fundirá com ele e, absorvendo-o como uma esponja, subirá pela escada em espiral para o reino dos céus. Esse é o seu último dia. E o último dia chega ao indivíduo a cada momento. Já aconteceu e ainda está, em certo sentido, acontecendo e continuará a acontecer até que todos sejam salvos. Até que todos sejam redimidos, pois Deus está se redimindo. No verão passado, durante uma visita à cidade de Nova York, quis visitar uma livraria que conhecia bem e que visitava regularmente enquanto morava na cidade de Nova York. Eu havia comprado muitos livros de Mary. Ela não carregou meus livros. Na verdade, duvido que ela soubesse que escrevi um. A senhora não estava interessada no que os livros continham, apenas no lucro que eles proporcionariam. Sempre que ela percebia que eu estava olhando um livro, no momento em que o colocava de volta na estante ela o retirava e alterava o preço. Eu sei, porque a vi fazer isso. Quando contei a um amigo que estava indo à livraria, ele disse: você não ouviu? Mary foi morta no mês passado e não há mais biblioteca metafísica. Agora, esta senhora e seu marido seguiram caminhos separados, mas permaneceram casados. Uma noite, levando consigo apenas a bolsa de moedas, Mary foi ao supermercado e estava voltando para casa quando foi atropelada por um carro que passava e morreu. Como não havia identificação de sua pessoa, nenhum parente próximo foi notificado.
5 dias depois, o marido dela passou pela loja e descobriu que ela estava fechada e com correspondência fechada ainda no chão. Quando ele foi à polícia para registrar um aviso de desaparecimento, eles sugeriram que ele entrasse em contato com o necrotério onde identificou o corpo. Nem por um momento eu poderia prender a atenção dela como tenho a sua agora. Ela ganhou uma quantia considerável de dinheiro comigo. Isso era tudo o que ela queria, mas ao longo dos anos ela teve muitas oportunidades de ouvir alguém que tinha experiência com as escrituras, mas não estava nem um pouco interessada. Somos informados de que, no final dos seus dias, Paulo expôs-lhes de manhã à noite sobre Jesus, tentando persuadir todos os que o ouvissem usando tanto a lei de Moisés como os profetas. E alguns ficaram convencidos pelo que ele disse, enquanto outros não acreditaram. Maria nunca me deu a chance de convencê-la, mas eu lhe digo que tudo o que é dito naquele livro chamado Bíblia é literalmente verdade e um dia será experimentado por você e cumprido literalmente por você, até mesmo ao beber o sangue. Você reconhecerá o sangue de Deus como aquele que lhe deu vida enquanto você andou na terra. E quem bebe meu sangue tem vida em si mesmo. Porque eu vivo, você viverá também. Veja a diferença no tempo verbal? Porque eu vivo, e isso é presente, e você também viverá. Ele está se dirigindo ao você espiritual. Você que parece estar vivo, mas realmente não está até beber meu sangue. Eu te animei, pois coloquei meu sangue dentro de você. A menos que eu morra, você não poderá viver. Mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Deus morreu e seu sangue está em você e Deus é amor. Então eu lhe digo, o amor perdura. Foi o amor quem começou uma boa obra em você e é o amor que a completará no dia de Jesus Cristo. O amor é a realidade última. Se a palavra Jesus te ofende, use amor. O amor disse: Não se turbe o vosso coração, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está perfeitamente bem. Mude a palavra Jesus para amor, pois Jesus é amor, amor infinito. Quero agradecer-lhe por compartilhar suas visões à medida que elas chegam até você e vou usá-las conforme se aplicam ao tópico que escolhi. Um que posso usar esta noite. Esta senhora disse: No meu sonho eu estava procurando por algo, mas não sabia o que encontraria. Então descobri 3 moedas na minha mão esquerda. Olhando para eles eu disse: Não deveria haver 30 moedas de prata? E uma voz respondeu dizendo: Não, você tem 3 preciosos. Uma mão então se estendeu e retirou uma moeda enquanto a voz dizia: Isto é fé. Removendo o segundo dizia: Isto é esperança e quando o último foi removido dizia: Isto é amor. Então eu acordei. Aqui está o cumprimento do capítulo 13 de Coríntios. Fé, esperança e amor, estes 3 permanecem, mas o maior deles é o amor. A fé um dia será transformada em visão e, portanto, realizar-se-á. A esperança será completamente realizada neste estado, mas Deus é amor e, portanto, o maior deles. Ela segurou os 3 preciosos na mão e a voz começou a falar. E sempre que a visão irrompe em fala, a presença da divindade é afirmada, como nos é dito no capítulo 3 do Êxodo e no capítulo 6 de Isaías. Eu lhe digo, um dia você experimentará cada palavra das Escrituras. Noite após noite, as Escrituras se cumprem em mim, como o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Eu não o vou querer. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Você poderia acreditar que o Salmo poderia ser literalmente verdadeiro? Isso é. Durante os últimos anos, na cidade de Nova York, fomos avisados para não passear no parque, pois havia assaltantes dia e noite. Apesar desses avisos, um dia senti vontade de dar um passeio no parque. Choveu muito naquela primavera, e não posso expressar minha emoção ao caminhar pelo parque e apreciar a grama muito verde. Na noite seguinte estou com meu pai terreno. Embora ele tenha morrido quando tinha 85 anos, esta noite ele parecia ter cerca de 30 anos.
Estávamos deitados nesta linda grama verde, conversando um com o outro. Então eu disse: Você acredita, ainda ontem sonhei que vi esta grama e observei comigo mesmo como ela era verde, e agora é uma realidade objetiva. No meu sonho a grama não era mais subjetiva, mas objetivamente real. Então, o que é objetivo e o que é subjetivo? Não é totalmente determinado pela consciência da qual é falado. Num sonho estou dizendo ao meu pai que isso é uma realidade, e o que vivi ontem foi o sonho. Qual foi o fato e qual foi a realidade? E quem é meu pai? Cristo nos diz: Eu sou o Pai. Quem me vê, viu o Pai. Todo o vasto mundo está buscando a Cristo. Eles estão buscando a autoridade cuja imagem é a de um pai terreno. Buscando uma criatura com autoridade, um poder que se diz ser Cristo, que se diz ser melhor do que aquele ao qual eles possam se submeter. Mas o poder procurado só pode ser encontrado dentro de nós. Então, quando conheci meu pai, conheci a imagem e o símbolo da autoridade que amo. Sempre amei meu pai. Eu sempre me submeteria a ele e ele sempre foi generoso e gentil. Então aqui estou, estendido na grama com meu pai, em completo cumprimento do Salmo 23. Ele me fez deitar em pastos verdejantes. Quem fez? O Senhor, aquele que se autodenomina meu pai. Noite após noite, as Escrituras se desdobram dentro de mim e eu as experimento em primeira pessoa, no tempo presente. Mas como te contar até que ele te leve até onde eu estive? E ele o levará a esse mesmo nível, e então você saberá que tudo o que é dito nas Escrituras se cumpre, literalmente. Então eu te digo que Deus, que é amor, persevera. Tudo vai passar. Simplesmente passará da terra, mas o amor dura para sempre. Todo o resto é um atributo de Deus. A fé será cumprida, a esperança será cumprida, todos são atributos, mas Deus, que é amor, dura para sempre. Não consigo expressar minha emoção quando alguém que vem aqui tem uma visão dessa natureza. A história dela foi divulgada esta noite, e vocês que a ouviram terão a mesma experiência. Você terá as 3 moedas, a moeda da fé, a moeda da esperança e a moeda do amor. E o último será o primeiro, e o primeiro, o último, pois o último foi o amor. Estes são os 3 de valor inestimável. Não as 30 moedas de prata, pois esse é o preço que você paga ao dono do boi que chifra outro. O boi é o símbolo de Cristo, aquele que não vem trazer a paz, mas uma espada, um sangue de boi. E quando isso acontece, 30 moedas de prata são dadas ao proprietário. Mas ela tem os 3 preciosos. Ela tem a resposta, pois quando você está diante do Cristo ressuscitado, a pergunta é feita: qual é a maior coisa do mundo? E você responde: fé, esperança e amor. Então você acrescentará: mas o maior deles é o amor, pois quando Cristo o abraça, você se torna um com o corpo de amor para sempre. Agora que você e Deus são um, nenhum homem ou organização de homens pode separá-los. Você é um com o corpo do amor. E quando você sai desta esfera você desperta como o ser de quem o mundo fala. Mas enquanto você está aqui, neste nível, o seu verdadeiro ser está velado na carne e ninguém pode ver o corpo que você veste. Mas, sabendo quem você é, você sabe que pode se apropriar de qualquer coisa que desejar, sem se preocupar em como irá consegui-lo. Uma abundância é sua, apenas para você pegar. Você sabe que, se eu estivesse com fome não te contaria, pois o mundo é meu e tudo o que há nele. O gado das 1000 colinas é meu, se eu estivesse com fome, mataria e comeria. Por que contar a alguém sobre sua fome se o mundo é seu? Bem, você tem um mundo que é infinito, que é intocado, que é eterno. Esse é o mundo do amor, que você é. E você saberá disso quando for abraçado e se tornar conscientemente um com o corpo do amor. E nesse mundo ressuscitado você sabe que todo o desejo já foi realizado. Mas não pode haver ressurreição sem crucificação, pois como pode haver ressurreição sem morte?
Então Deus morre, pois a menos que eu morra, você não poderá viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Vocês não se levantarão como dois, mas como um, mas não haverá mudança de identidade, nem mudança em sua maravilhosa individualidade. É o mesmo eu, mas agora inclui uma consciência muito maior do que antes, um eu que não é outro senão Deus, o Pai. Sem mudança de identidade, você se torna esse ser infinito que é Jesus Cristo, e no final não há nada além de Jesus, e você é Ele. Por isso eu te digo, tudo passará, mas o amor dura para sempre, como nos foi dito no capítulo 13 de Coríntios. Alguém certa vez definiu as palavras fé, esperança e amor como: fé é acreditar no que é incrível, esperança é ter esperança quando todas as coisas estão desesperadoras, e amor é perdoar o que é imperdoável. O mundo ensina que o outro é amor e completamente inatingível, mas eu lhe digo que embora seus pecados sejam tão escarlates, quando você for abraçado pelo amor, eles serão brancos como a neve. Fiz tudo o que um homem é capaz de fazer, mas quando fui abraçado pelo amor, tudo o que fiz até então ficou branco como a neve. Ninguém na terra pode salvá-lo. Você é salvo pela graça de Deus, como isso não é obra sua, não há como se orgulhar. Esta noite peço-lhes que imitem a Deus como filhos queridos. Na primeira epístola de João, versículo 4, lemos: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor é apenas uma resposta, porque Ele nos amou primeiro. Agora faça disso um eu pessoal e diga: eu amo porque Deus me amou primeiro, e imite-o como um filho querido. Se eu quiser a resposta de amor e esperar que ela venha de outra pessoa, esperarei em vão. Mas se eu imitar a Deus, Ele, ou ela, me amará porque eu o amei primeiro. E quando Ele diz: eu vivo, portanto vocês também viverão, é porque eu vivo. Assim como na história de Pigmalião e Galateia. O grande artista criou uma imagem em mármore e se apaixonou por sua imagem. Então ele orou à deusa do amor para dotá-lo de vida. Quando isso foi feito, a estátua tornou-se uma bela mulher e a primeira palavra que pronunciou foi o nome Pigmalião. A primeira palavra que você e eu pronunciamos foi o nome de Jesus, pois antes que pudéssemos pronunciar uma palavra, tínhamos que estar conscientes de ser, e isso é dizer eu sou. Deus, o grande artista, criou você e, apaixonando-se pela sua criação, deu-lhe o dom da vida, dando-lhe o dom de si mesmo, e Deus é amor. Maior amor não tem homem do que este. Esta noite apaixone-se como Deus. Imite-o como um filho querido. Ame tanto qualquer estado que você morrerá para qualquer outro. Viva lá, como Deus, e você viverá lá também como homem. Cumpra todos os desejos do seu coração, pois com o tempo tudo passará. E lembre-se sempre de quem você é, pois você é o amor, a única realidade do mundo, e aquela que dura para sempre. Agora, vamos entrar no silêncio.